E durante todo o mês de setembro, a nossa igreja dedica para incentivar ainda mais a leitura e o aprofundamento da palavra de Deus. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a importância desse mês para a nossa fé cristã. E no nosso quadro Bons Conselhos de hoje, nós estamos recebendo o padre Fabrício Damasceno. Ele que é mestre em Sagrada Escritura e também atua como professor do nosso Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. Seja bem-vindo, padre Fabrício. Obrigado, Tarcísio. Que Deus abençoe você e a todos os nossos telespectadores do programa Em Tuas Mãos, neste quadro tão bom que é o Bons Conselhos. Neste dia nós queremos conversar com o senhor um pouco a respeito do mês da Bíblia, o mês de setembro, que é tradicionalmente dedicado à Sagrada Escritura. Por que a igreja escolheu este mês especificamente para vivenciar mais profundamente a questão da Bíblia? É interessante, Tarcísio, e todos os nossos telespectadores, sabermos que nós temos praticamente 3 meses temáticos durante o ano celebrados pela igreja. É claro, excetuando o mês de maio, que é dedicado à Mãe de Jesus. Mas temos o mês de agosto, o mês dedicado às vocações, o mês de setembro dedicado à Sagrada Escritura e o mês de outubro dedicado à missão. Eles têm uma interpenetração, podemos assim dizer, com relação à sua feitura e também à sua dinâmica de divulgação. O mês de agosto, onde ouvimos o chamado da palavra de Deus. Deus que nos chama, Deus que nos convoca para uma vocação, né? Deus que nos chama para seguirmos um caminho por Ele traçados. É interessante que Deus nos chama para quê? Para ouvirmos a sua palavra. Se em agosto somos chamados para a vocação, no caso, para seguirmos um caminho trilhado por Deus, Ele nos chama principalmente para ouvirmos a sua palavra, que o fazemos em setembro, no mês da Bíblia. E o mês da Bíblia, o mês da palavra, sempre nos direciona para uma missão. Então aí vivemos o mês de agosto. Somos chamados para ouvir a palavra de Deus e sermos enviados em missão por essa mesma palavra de Deus. Então há uma interpenetrabilidade entre os meses. E o mês de setembro, desde 1971 aqui no Brasil, é trabalhado como um mês em que se enfatize profundamente a palavra de Deus para ser escutada, para ser lida, para ser estudada e, é claro, para ser vivida. Nada disso anteriormente teria função ou podemos dizer importância maior se não fosse a vivência dessa palavra. Então, 71, a gente tem um grande desponte de a Conferência Nacional dos Bispos nos indicar de uma forma bem própria que a palavra de Deus deve ser vivida e lida. Mas desde 47, mais ou menos, 1947, que essa dinâmica da palavra já vem sendo vivida em nível de Brasil. Então, é mais ou menos a palavra de Deus no mês de setembro nos orienta para vivermos de maneira intensa o chamado que ouvimos em agosto, com um direcionamento para a missão em outubro. É interessante porque a nossa igreja no Brasil, anualmente, ela se volta para uma temática específica. E neste ano de 2022, qual a temática nós temos como proposta para a reflexão? A temática que temos como proposta para a reflexão neste ano de 2022, seguindo justamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o livro de Josué. O livro de Josué está sendo trabalhado dentro da dinâmica própria dos senhores bispos trabalharem a palavra de Deus. Por quê? Porque um ano vemos o Antigo Testamento, chamado também de Primeiro Testamento, e no outro ano vemos o Novo Testamento, chamado também de Segundo Testamento. Ora, isso faz com que nós não estejamos com um olhar tão somente voltados para a primeira parte das nossas Bíblias, mas também para a segunda parte dela. E o interessante é que o livro de Josué proposto para esse ano de 2022 coincide com algumas datas extremadamente importantes para nós. Primeiro, que é a independência do Brasil no seu aniversário de 200 anos. Então estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. E segundo, porque estamos também em 2022 num ano eleitoral. Então, as temáticas trabalhadas pelo livro de Josué vêm a enfatizar toda uma dimensão de terra, de uma terra enquanto nação, enquanto propriedade, enquanto ação que nela deva ser feita para a manutenção da vida daqueles que justamente estarão nela,
e aí estaremos celebrando a dinâmica da Terra, como proposta também pela independência do Brasil no seu bicentenário de aniversário, como também a gente vai estar trabalhando no ano eleitoral a dimensão da liderança, né? Os nossos novos líderes, sejam em nível estadual, sejam em nível federal, a gente vai estar trabalhando a liderança. E a figura de Josué desponta como essa liderança, como este homem que faz com que a sua vida esteja pautada justamente na fidelidade ao Deus de seus pais. Então, ter essa dinâmica o favorecimento para este ano de 2022 relacionado ao mês da Bíblia. A nossa comunhão com a Bíblia, ela passa pela comunidade. Como vivenciar, neste mês de setembro, a prática comunitária nessa relação com a Palavra de Deus? É interessante pensar que a Bíblia ela não foi primeiramente escrita, ela foi vivida. Então, como vivida, ela foi vivida não de uma forma intimista ou solitária ou mesmo solipsista, não. Ela foi vivida de uma forma realmente social, de uma forma realmente comunitária. E o interessante é a relação que a comunidade tinha com este Deus e a relação que Deus mantinha com a comunidade e que era percebida por esta mesma comunidade. Então se dar conta de que não é uma relação apenas unidirecional, nossa em relação à palavra de Deus, mas também da palavra de Deus em relação a nós. Deus é o primeiro interessado para que nós nos voltemos para essa palavra, porque Ele sabe que o melhor de nossas vidas vai estar sendo trabalhado pela sua vontade. O interessante, Tarcísio e todos os demais telespectadores, é a gente pensar que nós podemos fazer o melhor acontecer vivendo essa palavra de uma maneira integrada quando nos inserimos na comunidade nos seus trabalhos pastorais. Na medida em que a Bíblia é viva na nossa vida, nós nos engajamos mais, nós participamos mais. Tanto é que a grande dinâmica das pastorais e movimentos da igreja é fazer com que se haja um engajamento sincero, um engajamento real. Sem este engajamento, não se pode falar de vivência da palavra de Deus. A Bíblia vai ser vivida, infelizmente, no seu modo, podemos assim dizer, apenas superficial. E não se vai adentrar ao profundo a qual essa palavra nos proporciona viver. Então, a Bíblia, de modo funcional, ela nos convida a viver o social. E nos convidando a viver o social, nós somos chamados a fazer valer essa integração na nossa paróquia, na nossa pastoral, no nosso dia a dia. Portanto, eu peço a você que nos escuta, a você que nos vê pela TV, que se engaje, que participe de sua paróquia, de sua área pastoral, de sua diaconia, que adentre algum grupo e que assim faça acontecer essa palavra de uma maneira eficaz e social no meio do povo. Bíblia é para ser vivida comunitariamente. Encerrando então esse momento do nosso quadro Bons Conselhos, eu gostaria que o senhor ajudasse o nosso telespectador a criar para si uma prática, além da prática comunitária, uma prática pessoal para a vivência desse mês de setembro. Quais atitudes, enquanto pessoa, enquanto cristão, cada um pode tomar para vivenciar bem este mês da Palavra de Deus? Primeiro, aqueles que sabem ou têm um conhecimento de leitura, possam ler esta Palavra de Deus, né? Possam ter uma leitura da palavra. É necessário que nós a conheçamos. E nós a conheceremos na medida em que lermos. Segundo, não ficar somente na leitura, mas fazer com que esta fé que foi buscada na palavra, ela ganhe vida para nós, ela ganhe vida para a sociedade. Então, buscar a possibilidade concreta disso tudo se tornar vida. Então, ler, estudar, meditar, rezar com a palavra e, obviamente, agir conforme esta palavra, né? E para isso a gente tem as leituras que a liturgia nos favorece da palavra de Deus. Nós poderemos ler a Bíblia de ponta a ponta, depois, num segundo momento, estarmos lendo as suas introduções, as suas, podemos assim dizer, seus comentários, e nos dá a oportunidade disso tudo, adentrar a vida da gente de uma maneira mais perene e real. Viva a palavra de Deus, leia, medite, reze e haja conforme esta palavra lhe indica. Muito obrigado, Padre Fabrício, por sua disponibilidade em estar conosco no programa Em Tuas Mãos. Nós que agradecemos, Tarcísio, e a todos os nossos telespectadores. Um bom dia.